Segunda Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, em Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou seu reinado de 17 anos sobre Israel, em Samaria. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos perversos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia feito Israel pecar. Ele não se afastou desses maus caminhos. Por isso, o Senhor ficou irado com Israel e permitiu repetidas vezes que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad atacassem e conquistassem o povo de Israel. Então Jeoacás orou ao Senhor, pedindo o seu auxílio. E o Senhor atendeu às suas orações, porque viu que o rei da Síria estava oprimindo demais o povo de Israel. Por isso, o Senhor preparou um libertador para Israel, e o povo escapou dos maus tratos dos sírios. Israel viveu em segurança outra vez, como havia vivido em outros tempos. Porém, eles continuaram a pecar, seguindo os maus caminhos de Jeroboão, e continuaram a adorar o poste ídolo em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás ficou reduzido a 50 soldados de cavalaria, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria destruiu os outros como se eles fossem pó debaixo dos seus pés. Os demais acontecimentos da história de Jeoacás estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria com seus antepassados, e seu filho Jeoás foi seu sucessor, e reinou em Samaria durante 16 anos. Ele chegou ao trono no 37º ano do reinado de Joás em Judá. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque agiu da mesma maneira que Jeroboão, filho de Nebate, fazendo o povo pecar. Ele não se afastou desses seus maus caminhos. Os demais acontecimentos da história de Jeoás, inclusive suas guerras contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado com os seus antepassados em Samaria. Jeroboão veio a ser o novo rei. Quando Eliseu estava doente da enfermidade da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorou ao ver o estado em que o profeta se encontrava e disse: meu pai, o Senhor é como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu disse ao rei: traga um arco e algumas flechas. E ele fez isso. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Eliseu colocou as mãos sobre as mãos do rei. Abra a janela que dá para o leste, disse o profeta. Atire, ordenou Eliseu, e o rei atirou. Eliseu declarou então: esta é a flecha do Senhor, vitoriosa sobre o rei da Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. E Eliseu acrescentou: agora apanhe as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei apanhou as flechas e atirou 3 vezes contra o chão. Mas o profeta ficou irado com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou, pois então teria ferido os sírios até que eles ficassem completamente destruídos. Mas agora você será vitorioso somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Naqueles dias, havia algumas tropas moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos na primavera. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos e então, mais que depressa, jogaram o defunto no túmulo de Eliseu e fugiram. E logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e se levantou. Durante todo o reinado de Jeoacás, Hazael, o rei da Síria, oprimiu o povo de Israel. Porém o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, e eles não foram totalmente destruídos por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E ele continuou cumprindo esta aliança. Morreu Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. O rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás, teve muito êxito nas 3 ocasiões em que reconquistou cidades que seu pai havia perdido para Ben-Hadad. Segunda Reis, capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás em Israel, o rei Amazias começou seu reinado sobre Judá.
Nesse tempo, Amazias estava com 25 anos de idade e durante 29 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, natural de Jerusalém. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, embora não fosse como seu antepassado Davi, mas seguiu o exemplo do seu pai Joás. Todavia, Amazias não destruiu os altares nos altos das colinas, por isso o povo ainda sacrificava e queimava incenso ali. Logo que percebeu que tinha controle sobre o reino, matou os homens que haviam assassinado o rei, seu pai. Porém, não matou os filhos desses homens, pois o Senhor havia determinado pela lei de Moisés que os pais não seriam mortos por causa dos pecados dos filhos, nem os filhos seriam mortos pelos pecados dos seus pais. Cada um deveria sofrer o castigo pelos seus próprios pecados. Uma vez, Amazias matou 10.000 edomitas no Vale de Sal. Além disso, ele conquistou a cidade de Selá e mudou o nome desse lugar para Joquetel, como se chama até o dia de hoje. Um dia ele mandou mensageiros ao rei Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, desafiando aquele rei a reunir o seu exército e vir lutar contra ele. Mas o rei Joás respondeu: O espinheiro do Líbano enviou um mensageiro ao poderoso cetro do Líbano. Dê a sua filha por esposa ao meu filho. Mas exatamente nesse momento, passava por ali um animal selvagem e pisoteou o espinheiro. Você destruiu Edom e está muito orgulhoso por isso? Porém, o meu conselho é que você se contente com a sua glória e fique em sua casa. Por que provocar desgraça tanto para você como para Judá? Mas Amazias não quis ouvir o seu conselho, e Jeoás, rei de Israel, reuniu seu exército e o atacou. A batalha entre Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, começou em Bet-Semes, uma das cidades de Judá. Judá foi derrotado por Israel e o exército fugiu, indo cada um para sua casa. O rei Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, foi preso por Jeoás em Bet-Semes. Então Jeoás e o exército de Israel marcharam para Jerusalém e derrubaram o muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, uma distância de cerca de 180 metros. O rei Jeoás fez muitas pessoas reféns, levou todo o ouro e a prata dos utensílios dos cofres do templo do Senhor e dos depósitos do palácio real. Em seguida voltou para Samaria. Os demais acontecimentos da história de Jeoás e de sua guerra com Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeoás morreu e foi sepultado junto com outros reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos da história de sua vida estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Em Jerusalém, tramaram contra a vida dele e ele teve de fugir para Laques, mas seus inimigos mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta sobre cavalos e ele foi sepultado em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então, seu filho Uzias, que nessa ocasião estava com 16 anos de idade, foi proclamado rei pelo povo de Judá. Após a morte de seu pai, ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate e a devolveu a Judá. Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias em Judá, Jeroboão, filho de Joacás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos. Porém, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido em Lebo-Ramate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu o grande sofrimento de Israel, tanto de escravos quanto de livres, e não havia ninguém para socorrer o povo. Deus não tinha dito ainda que apagaria o nome de Israel da face da terra,
de modo que ele usou o rei Jeroboão, filho de Jeoás, para salvar a nação. Os demais acontecimentos da história de Jeroboão e tudo quanto ele fez, seu grande poder e suas guerras, e a maneira como recuperou Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão morreu, foi sepultado junto aos outros reis de Israel, e em seu lugar reinou seu filho Zacarias. 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas, da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. O Senhor o feriu com lepra e ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Por isso, morava sozinho numa casa. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Os demais acontecimentos da história de Uzias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi e em seu lugar reinou seu filho Jotão. No 38º ano do reinado de Uzias em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel, em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Zacarias fez o que era mau aos olhos do Senhor, como os reis anteriores pertencentes à sua família. Como Jeroboão, filho de Nebate, ele estimulou Israel a cometer os mesmos pecados. Então Salum, filho de Jabes, tramou contra a vida dele e o assassinou na frente do povo e tomou a coroa para si. Os demais acontecimentos da história do reinado de Zacarias encontram-se no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a declaração que o Senhor havia feito a Jeú. Seus filhos, até a 4ª geração, serão reis de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel quando Uzias estava no 38º ano do seu reinado em Judá. Salum reinou apenas 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gadi, filho de Tirza, a Samaria, assassinou Salum, filho de Jabes, e se apossou do trono. Os demais acontecimentos a respeito do rei Salum e na trama que liderou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Menahem destruiu a cidade de Tífisa e os arredores da cidade, porque os seus moradores se recusaram a aceitá-lo como rei. Matou a população inteira e mandou rasgar o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas. Quando Azarias estava no 39º ano do seu reinado em Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar em Israel, e a duração do seu reinado em Samaria foi de 10 anos. Menahem fez o que era mau aos olhos do Senhor. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados. Então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu o país. Contudo, Menahem lhe deu um presente de 35.000 quilos de prata. Satisfeito com o presente, o rei da Síria voltou para a sua terra. Menahem cobrou esse dinheiro dos ricos e poderosos, obrigando cada um a pagar 600 gramas de prata como um imposto especial para o pagamento ao rei da Síria. Os demais acontecimentos da história de Menahem estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Menahem morreu e foi enterrado com seus antepassados, e o novo rei foi o seu filho Pecaías. Quando Azarias estava no 50º ano do seu reinado em Judá, Pecaías, filho de Manaém, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 2 anos. Pecaías fez o que era mau aos olhos do Senhor e levou Israel a cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido. Então Peca, filho de Remaías, um dos principais oficiais do exército de Pecaías, conspirou contra o rei com o auxílio de 50 homens de Gileade
e o assassinou no palácio em Samaria. Argobe e Arié, que estavam com o rei, também foram assassinados na revolta. E assim, Peca se tornou o novo rei. Os demais acontecimentos da história de Pecaías estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Azarias estava no 52º ano do seu reinado em Judá, Peca, filho de Remaías, começou a reinar em Israel na cidade de Samaria. Ele reinou por 20 anos. Peca também fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou todo o povo de Israel ao pecado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, dirigiu um ataque contra Israel. Ele tomou as cidades de Rijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galiléia e toda a terra de Naftali, levando o povo como cativo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, tramou contra a vida de Peca, filho de Remalias, e o assassinou e tornou-se o novo rei. Isso ocorreu quando Jotão, filho de Uzias, já estava no 20º ano do seu reinado em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Peca estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Peca, filho de Remalias, estava no 2º ano do seu reinado em Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Zadok. Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, como o seu pai Uzias. Porém, ele não destruiu os altares idólatras que havia no alto das colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi durante o reinado de Jotão que se reconstruiu a porta de cima do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que fez estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor enviou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, para atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Judá na cidade de Davi, seu antepassado. Acás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. 2 Reis, capítulo 16. Quando Peca, filho de Remalias, estava no 16º ano do seu reinado em Israel, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu os exemplos dos reis de Israel e chegou a ponto de matar seu próprio filho, oferecendo-o como sacrifício queimado aos deuses falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo das grandes árvores. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, declararam guerra a Acás e cercaram Jerusalém. Porém, não a conquistaram. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, retornou à cidade de Elate para a Síria e tirou de lá os judeus e mandou os sírios morarem nessa cidade, e lá vivem até o dia de hoje. O rei Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, com a seguinte mensagem: Sou seu servo e seu filho. Venha me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e dos cofres reais e mandou como pagamento ao rei da Síria. Diante disso, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria. Levaram embora a população da cidade como escravos para morar em Quir e mataram Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco a fim de encontrar-se com o rei Tiglat-Pileser. Enquanto estava ali, viu um altar no templo dos deuses daquela cidade. Ele anotou as medidas do altar, fez uma planta e a enviou ao sacerdote Urias com uma descrição detalhada para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás havia enviado de Damasco. Deixou tudo preparado para o rei.
quando Acás voltou de Damasco, viu o altar e o inaugurou, oferecendo sacrifícios sobre ele. O rei apresentou um sacrifício queimado e uma oferta de cereais, despejou sobre ele uma oferta de bebida e espalhou sobre ele o sangue das ofertas de paz. Depois, retirou o altar de bronze da frente do templo do Senhor. Esse altar ficava entre a entrada do templo do Senhor e o novo altar, e o colocou ao lado norte do novo altar. Então o rei Acás deu as seguintes instruções ao sacerdote Urias: use o grande altar para oferecer as ofertas queimadas da manhã e a oferta de cereal da tarde. Os sacrifícios queimados e a oferta de cereais do rei, assim como as ofertas do povo, inclusive as ofertas de bebida feitas pelo povo. Derrame o sangue dos sacrifícios queimados e dos outros sacrifícios sobre o novo altar. O antigo altar só será usado para os casos de buscar orientação. O sacerdote Urias fez conforme o rei Acás lhe ordenou. Depois, o rei desmanchou os painéis dos suportes que estavam no templo, retirou as travessas e as pias de água que estavam por cima, retirou o tanque grande que se apoiava nos lombos dos 2 bois de bronze e o colocou numa base de pedra. E para agradar ao rei da Síria, Acás também retirou a plataforma que se usava no sábado, que havia sido construída para os dias de festa entre o palácio e o templo. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acás estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Morreu Acás e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias passou a ser o novo rei.